Olá pessoal, olá meus amigos, minhas amigas do canal do Direção Concursos. Que prazer estar aqui com vocês para a gente continuar estudando direito eleitoral, para a gente continuar trabalhando os assuntos que serão cobrados na sua prova do TSE Unificado. Você que não me conhece, meu nome é Robson, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do curso e nós estamos trabalhando com você o tema direitos políticos. Uma série de vídeos aí a gente está gravando para compartilhar com você de maneira gratuita. O Direção está te dando essa oportunidade de estudar direitos políticos de maneira totalmente gratuita. Aproveitando mais uma vez, eu agradeço, pessoal do Direção, essa oportunidade que eles me deram de poder conversar com você em qualquer lugar do país que você aí está nos assistindo, porque eu sei que a sua preparação é complicada, a sua preparação ela é custosa. Já estive aí no seu lugar, atualmente eu sou servidor da Justiça Eleitoral, já estive estudando, já estive nessa ansiedade, o edital não vem, depois é a prova que não vem, depois é a lista que não sai, a nomeação que demora. Eu sei como esse processo emocionalmente ele é custoso, mas eu quero deixar para você já uma mensagem, tá? Seja persistente, seja firme na sua decisão. Você escolheu se preparar para o concurso público, você escolheu uma mudança na sua vida, você escolheu uma situação, uma circunstância que vai dar certo, vai dar certo. A aprovação, ela é uma consequência, ela é uma decorrência da sua preparação. Se você faz uma preparação bem feita, uma preparação dedicada, o resultado vai vir. Pode ficar tranquilo. Não tem SESC, não tem FGV, não tem FCC que vai te atrapalhar de atingir o teu sonho, de atingir o seu objetivo. E quando você chegar lá no dia do termo de posse, lá no dia da nomeação, você vai olhar para trás e você vai ver que todo esse caminho valeu a pena. Os sonos perdidos, os finais de semana sentado estudando, tudo isso vai ser recompensado quando você tiver com o seu termo de posse em mãos e você começar a ver a mudança na sua vida, na vida das pessoas que você gosta, das pessoas que estão próximas a você. Legal? Então, vamos lá, vamos estudar. Se você ainda não é aluno de direção, convido você a conferir. Aqui embaixo você encontra todas as informações dos nossos cursos, tá? Não só o curso do TSE Unificado, cursos para as outras carreiras, assinaturas, nosso modelo de assinaturas com videoaulas, com materiais em PDF, com questões comentadas pelos professores de todas as disciplinas, até a nossa assinatura com o Sala VIP, que é o melhor produto, o maior produto aí da casa, que você consegue o acesso direto aos professores para esse bate-papo, que é muito bacana, é muito legal, para que a gente consiga chegar o quanto antes na aprovação. O nosso interesse, a nossa vontade é que você seja aprovado nesse concurso do TSE Unificado ainda em 2024. Nós estamos levando você do zero até a nomeação. Perfeito? Retomando o nosso estudo, então, sobre inelegibilidades. Nós já tivemos aí os outros vídeos. Se você ainda não assistiu, veja os outros vídeos que nós já postamos sobre os direitos políticos. Nós já falamos de soberania popular, já falamos de exercício da soberania pela via direta. Agora falamos da soberania pela via indireta, que é através da eleição de representantes eleitos, né, o desempenho, o desenvolvimento da soberania pela via indireta através dos representantes eleitos. E agora nós estamos vendo as regras para essa eleição. Nós vimos já quais são as condições de elegibilidade, quais são aqueles requisitos que todas as pessoas que querem concorrer a cargo público devem preencher. Nós vimos o conceito de inelegibilidades, falamos das inelegibilidades absolutas e agora a gente começa o estudo das situações de inelegibilidade relativas. Em todas as inelegibilidades relativas, eu preciso olhar tanto para o cargo que eu quero disputar, quanto para a situação que eu me encontro atualmente.
Beleza? A primeira situação de inelegibilidade relativa que nós vamos estudar é aquela que diz respeito à reeleição do chefe do Poder Executivo. Antes de mais nada, antes de qualquer outra informação sobre essa situação de inelegibilidade relativa, deixo claro para você, ela só se aplica ao chefe do Poder Executivo. Não confunda isso. Isso, nada do que nós vamos estudar agora se aplica para quem exerce cargo no legislativo. Lá no legislativo, as regras de reeleição são completamente diferentes, tá? Aqui eu só trato da reeleição do chefe do Poder Executivo, beleza? Aqui então eu tenho no parágrafo 5º o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos municipais, os chefes do Poder Executivo. E também aqueles que os houverem sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A reeleição, então, do chefe do executivo, ela acontece para mais um período. Por isso que ela é relativa. Se o chefe do executivo está em primeiro mandato, ele pode concorrer a uma reeleição para o seu próprio mandato, ok? Veja aí o cargo que ocupa, o cargo que quer ser disputado. Quando eu falo da inelegibilidade, então, que decorre do chefe do executivo, se ele já exerceu por 2 vezes consecutivas essa chefia do executivo, ele não pode mais concorrer ao mesmo cargo na eleição subsequente. A nossa Constituição, ela traz 2 regrinhas, ela traz outras 2 regrinhas. Ele pode, se ele quer concorrer a outro cargo eletivo, é o próximo parágrafo, ele vai desincompatibilizar para concorrer a outro cargo, e se ele ficou uma eleição, um mandato afastado, né, afastado do exercício da chefia do executivo, ele pode novamente disputar, e se ele for eleito, ele assume e está tudo bem. O que ele não pode são 3 mandatos seguidos. Essa previsão de reeleição não é do texto original da Constituição, ela foi inserida em 97, através da emenda constitucional de número 16. E aqui, outra característica importante da reeleição do chefe do Poder Executivo, a nossa Constituição não exige desincompatibilização, tá? Não exige desincompatibilização quando você vai concorrer para o mesmo cargo. Você concorre exercendo o cargo. Nós temos aí diversos exemplos dos chefes do Poder Executivo que concorreram à reeleição, você sabe muito bem, fizeram isso no exercício do cargo. Professor, mas por que a Constituição Constituinte de 97 decidiu assim? Pois é, né, decidiu por razões políticas e não tem problema. Especificamente aqui, o candidato, a candidata à reeleição vai fazer isso no exercício do cargo. Você deve ter ouvido recentemente na imprensa, estou gravando esse vídeo para você, em março de 2024, começou um movimento no Senado Federal para acabar com o Instituto da Reeleição, nesse modelo pelo menos. Então, você precisa ir acompanhando aí as notícias ao longo do tempo até a sua prova. Você vai, claro, aproveitar este vídeo para o TSE unificado, mas não sei, futuramente você pode aproveitar essa matéria para outros concursos, e aí você precisa ver se houve modificação constitucional. Certamente a gente vai trazer aqui no canal a atualização para você. Perfeito? E, mais uma vez, eu reforço, né, esse limite de reeleição só se aplica ao chefe do Poder Executivo. No Legislativo, a gente tem regras próprias. Professor, essa reeleição atinge, então, só quem está no exercício do mandato, correto? Não. Ela tem uma regrinha, ela tem um complemento aqui, ela fala também naqueles que sucederam ou substituíram o chefe do executivo no curso do mandato. Quando a gente fala de sucessão e substituição, a sucessão tem um caráter definitivo. Tá? A sucessão é um caráter definitivo.
o então ocupante do cargo não volta mais. Isso é sucessão. A substituição é algo temporário. Imagina que o mandatário tirou 15 dias de férias, ele vai ser substituído nesse período e a expectativa é que ele retorne. Trouxe aqui para você os exemplos concretos que aconteceram já na história política do Brasil com a reeleição, só para você visualizar como isso acontece, tá? Mais uma vez, eu deixo claro, aqui a nossa discussão é acadêmica, a nossa discussão é de preparação para concurso público, não existe qualquer tipo de preferência de ordem política partidária. Vamos tratar aqui de fatos concretos que aconteceram na história do país. Então, aqui, o primeiro exemplo de reeleição foi do então presidente Fernando Henrique Cardoso em 97. Em 98 ele concorreu à reeleição, o primeiro mandato dele de 95 a 98, e aí, durante o mandato, foi aprovada a emenda constitucional 16, que permitiu a reeleição e ele pôde já se candidatar à reeleição. Ele concorreu, ele venceu a eleição de 98, primeiro presidente reeleito na história do Brasil, presidiu o país no período de 99 a 2002. Portanto, esse foi o segundo mandato consecutivo. Ele não poderia concorrer na eleição de 2002, perdão, a um terceiro mandato. Ele até poderia se desincompatibilizar e concorrer a outro cargo, mas não o terceiro mandato, porque isso seria um terceiro mandato subsequente, o que é vedado pela Constituição. Ele poderia, teoricamente, concorrer de novo na eleição de 2006, porque ele teria ficado um mandato, ele teria cumprido um período fora da presidência. Tá bom? O segundo exemplo, os dois primeiros mandatos do presidente Lula. Ele foi eleito em 2002, cumpriu o mandato de 2003 a 2006, foi reeleito, disputou a reeleição, foi reeleito em 2006, aí ele exerce de 2007 a 2010, novamente em 2010 ele não poderia concorrer, como de fato não concorreu, o que seria um terceiro mandato subsequente, vedado pela Constituição. E aí o presidente Lula, ele disputa de novo as eleições de 2022 e ele vence a eleição e está exercendo o seu mandato agora de 2023 a 2026. Esse é o terceiro mandato para fins aqui da situação de inelegibilidade? Não, esse não é um terceiro mandato, porque tem um hiato aí entre o fim do mandato lá em 2010 e o exercício do novo mandato. Em teoria, ele pode disputar em 2026 a reeleição? Pode, não tem problema. Se ele for reeleito, ele vai assumir? Vai. Por quê? Porque não entra, esse seria o segundo mandato consecutivo. Hipoteticamente, lá em 2030, ele não poderia disputar de novo. Isso, claro, se nenhuma regra mudar até lá, ok? Então, não confunda, né? Não confunda a situação, porque comumente a gente chama, né? Atualmente a imprensa chama de terceiro mandato. Não é um terceiro mandato com essa finalidade aqui do Instituto da Reeleição. Tá bom? A terceira situação que eu quero mostrar para você é a situação de substituição e sucessão. O exemplo que ocorreu no governo do estado de São Paulo, entre o governador Mário Covas e o vice-governador Geraldo Alckmin. Tá? A primeira eleição deles aconteceu em 1994 para exercer de 95 a 98. Mário Covas era o governador e o Geraldo Alckmin era o vice. Eles concorreram à reeleição para esses mesmos cargos e foram reeleitos em 98, para exercer então de 99 a 2002. Acontece que em 2001 nós temos o falecimento do governador Mário Covas, e aí, se é hipótese de falecimento, é sucessão, tá? O Geraldo Alckmin sucedeu o governador Mário Covas não retornaria ao exercício do cargo. E aí o que aconteceu? Foi interessante, a primeira vez que a jurisprudência teve que analisar isso aí, porque o vice-governador Geraldo Alckmin estava, então, no segundo mandato de vice-governador. Ele sucedeu o governador, ele assumiu de maneira definitiva em razão do falecimento.
em 2001. E aí surgiu a discussão. Em 2002, o Geraldo Alckmin poderia concorrer à reeleição? Poderia ou não? Porque ele já estava em 2 mandatos de vice-governador, concorda comigo? Ele pode ou não concorrer à reeleição? Isso foi levado à decisão do STF, do TSE e depois do STF, e a decisão na época foi o seguinte: o Geraldo Alckmin pode sim concorrer à reeleição em 2002. Por quê? O entendimento foi que a partir do momento em 2001 que ele sucedeu, essa sucessão configurou o seu primeiro mandato como governador, como titular. Então, ele pôde concorrer à sua reeleição no pleito de 2002. E aí, ele concorre, inclusive ele ganha a eleição para exercer o mandato de 2003 a 2006. Em 2006 ele pôde concorrer? Não pôde, porque aí seria o seu terceiro mandato consecutivo como governador. Então, cuidado, eventualmente, se o CESP te trouxer essa situação concreta da sucessão, a sucessão permite mais uma reeleição. Por quê? Porque considera-se que o mandato que ele assume em razão da sucessão é o primeiro mandato como titular. Perfeito? Não caracteriza, então, um terceiro mandato. Ele foi eleito vice-governador, foi reeleito vice-governador, mas no meio do caminho ele sucede e isso permite ele a concorrer para o seu mandato, o seu primeiro mandato como titular, e isso permite que ele concorra à reeleição. Beleza? Então aqui trouxe 3 casos concretos para te mostrar como se dá a aplicação da regra da reeleição. Insisto para você, tem discussão já acontecendo no Congresso para alterar essa regra. Tome cuidado, observe aí se vai ter ou não vai ter alteração nesse ponto. Tranquilo? Nosso próximo assunto nas inelegibilidades relativas é a necessidade da desincompatibilização, é a inelegibilidade por motivos funcionais. Vou deixar para tratar desse assunto no próximo vídeo com você. Repito, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando aqui da nossa apresentação, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, deixar a sua dúvida, o local aí de onde você nos assiste, enfim, para que a gente possa interagir, preparar você da melhor forma possível. Um prazer trazer esses conteúdos para você. Nós traremos no próximo vídeo o assunto inelegibilidade por motivo funcional, a necessidade da desincompatibilização. Um grande abraço, até mais.